Graça e paz, queridos. Vamos iniciar mais um culto nessa noite, culto de doutrina. Mais uma quarta-feira que estamos aqui, firmes, juntos, cada um em sua casa, porém no mesmo pensamento, no mesmo coração, que é realmente aprender um pouco mais do Senhor, realmente é estarmos adorando a Ele do jeito que Ele merece. Então eu queria te convidar que você pudesse fechar os teus olhos nessa noite, para que nós possamos orar ao Senhor, entregando a Ele esse momento, a esse culto, e que em nome de Jesus o Senhor possa manifestar o seu poder, manifestar a sua palavra sobre a vida de cada pessoa que está assistindo essa transmissão, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor nessa noite. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por este culto, por essa noite que o Senhor reservou para que nós pudéssemos estar aqui, ó Pai, mais uma vez te adorando e te engrandecendo, ó Senhor. Nós queremos entregar esse culto em Tuas mãos, Pai. Ser conosco que estamos aqui, ó Pai, cantando, louvando ao Senhor. Ser com o pastor que irá trazer a ministração da Tua palavra. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa realmente se manifestar através da vida dele, Senhor. Abençoa cada lar, cada pessoa que está nos assistindo nessa noite. Que em nome de Jesus o Senhor possa entrar na casa de cada pessoa, Pai. E que o Teu santo nome seja glorificado na vida de cada um, Senhor. Este culto está em Tuas mãos, ó Pai. No nome do Teu Filho que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar a fazer uma leitura bíblica que se encontra no primeiro capítulo do livro de Salmos. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 6. Que você possa nos acompanhar em nome de Jesus. Salmo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Eu queria te convidar nessa noite para que você pudesse louvar ao Senhor junto conosco, que nós possamos nos aproximar mais dele, que nós possamos realmente estar no lugar onde nós possamos ouvir a voz do Senhor. Louvemos a Ele. Cante. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. A
aos teus pés. Cantemos, meu Jesus, cante. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Nós podemos, eu posso me completar. Oh, nos leva, Deus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés nos leva, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aleluia, que nós possamos entender que realmente aos pés do Senhor é o lugar onde nós podemos ouvir a voz dEle, é o lugar onde nós poderemos encontrar descanso, é o lugar onde realmente nós estamos descansados no Senhor, estamos seguros em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
Diga isso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, diga isso. Recaio em tua graça, oh, recaio de novo em tuas mãos. Nós recaímos, Deus, recaio em tua graça, oh, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, oh. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Glórias ao nome do Senhor. Nesse mesmo espírito de adoração, nesse mesmo espírito de louvor, queria convidar a você a poder louvar ao Senhor junto conosco, através dos seus dízimos e ofertas. Nós sabemos que a logística ela está um pouco mais difícil pelo fato de não estarmos nos reunindo presencialmente, mas ainda assim, a sua atitude de fé, ela não pode se deixar parar pelas circunstâncias. Então, que mesmo nesse momento você possa ter a responsabilidade de estar separando o seu dízimo, obedecendo a ordenança do Senhor. Então, que nesse momento você possa fazer isso com todo o seu coração. Nós estaremos disponibilizando aí a forma que você pode fazer isso de maneira virtual, se você tiver condições, mas se você não tiver, você pode separar o seu envelope, o seu valor, você pode procurar alguém da diretoria da igreja e assim estar repassando, em nome de Jesus, a sua atitude de fé, devolvendo aquilo que é do Senhor e que Ele tem concedido a você para que você possa administrar. Amém? Vamos fazer isso em nome de Jesus.
Louvamos o Teu nome, Deus, por essa noite. Nesse momento, ó Pai, nós realmente queríamos devolver, Senhor, aquilo que o Senhor nos permite que chegue até nós, ó Pai. Nós sabemos que nada é nosso, tudo é Teu, mas que pela Tua misericórdia o Senhor faça com que nós possamos, ó Pai, dignamente administrar aquilo que o Senhor nos permite dar, Pai. Então, que em nome de Jesus nós possamos ter essa atitude de fé, independente das circunstâncias, independente das dificuldades. Que o Teu santo nome seja glorificado, que o Senhor possa dar sabedoria às pessoas que estão realmente administrando, e que o Teu santo nome seja glorificado, ó Pai, também nesta área. Nós queremos Te entregar a vida do pastor Antônio em Tuas mãos, que o Senhor possa usar o Teu servo e que ele possa falar através de Ti, ó Pai. Usa ele, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses, onde nós estamos estudando o capítulo 1. O estudo passado ele ficou no versículo 10 e o início do versículo 11. Então vamos fazer a leitura novamente. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10 e 11, que nos diz o seguinte: desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria. No estudo que nós tivemos na semana passada, na exposição da semana passada, nós falamos sobre as questões práticas da oração do apóstolo Paulo. Lembrando que estamos expondo a oração do apóstolo Paulo, que se inicia do versículo 9 e vai até o versículo 14. Essa oração ela é dividida em 4 partes. A primeira parte nós vimos a essência da oração do apóstolo Paulo, que está no versículo 9. A segunda parte nós vimos as questões práticas da oração do apóstolo Paulo, que está no versículo 10 e início do versículo 11. Essas questões práticas foi justamente orando para que a igreja pudesse andar de modo digno do Senhor, foi para que a igreja pudesse procurar agradar ao Senhor em tudo, foi para que também a igreja pudesse frutificar em toda boa obra. A oração dele também foi para que a igreja pudesse também crescer no conhecimento de Deus, foi para que a igreja ela fosse fortalecida com todo o poder e que para a igreja também pudesse assim estar andando com toda a força da glória do Senhor. Então, essas foram as questões práticas da oração do apóstolo Paulo. Aqui no versículo 11, na segunda parte, se nós podemos dizer assim, nós encontramos então aqui a oração pelos 3 grandes dons pela igreja que Paulo está orando agora. Então, depois de Paulo apresentar essas questões práticas, ele agora mostra que a igreja ela precisa ter esses 3 dons. Por quê? As questões práticas realmente demonstram que essa igreja possui esses 3 dons. O primeiro dom que a gente encontra aqui, que ele diz que no versículo 11, que além da igreja ser fortalecida com todo o poder, segundo a força da sua glória, ele também roga para que essa igreja ela pudesse agora exercer com toda a paciência, longanimidade, com alegria. Então, que as questões práticas da igreja elas pudessem estarem exibidas ou sendo produzidas ou praticadas, como nós mesmos já citamos aqui, que pudesse ser com a questão da perseverança, com a questão da longanimidade, com a questão da alegria. Por quê? Essas questões aqui dos dons, essa oração de Paulo, é também uma oração pedindo a Deus para que capacitasse a igreja de Colossos, tendo em vista
a luta, a dificuldade, vamos dizer assim, as artimanhas dos gnósticos que estavam ali naquela cidade. Então Paulo já estava de certa forma pedindo para que Deus capacitasse a igreja a ser perseverante diante dos adversários, diante dos falsos mestres, diante daqueles que estavam tentando mudar as doutrinas, né? Tentando mudar os princípios básicos do cristianismo. Então Paulo pede de certa forma que Deus esteja assim capacitando essa igreja. E se ela possuir esses 3 dons, então ela estará perseverando diante das adversidades, estará perseverando diante das pessoas que vão se levantar, e estará perseverando com alegria diante de toda e qualquer circunstância pela qual a igreja viesse a enfrentar. Então vamos aqui demonstrar, trazer aqui de acordo também com o que William Barclay em seu comentário, ele demonstra, ele traz algumas definições importantes para esses dons. Então, primeiro dom pelo qual Paulo ora para que a igreja pudesse ter para enfrentar as adversidades, os falsos mestres e outras circunstâncias, é que a igreja pudesse ter toda a perseverança. Ou seja, como diz o próprio versículo 11, assim vocês estarão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança. Mas nos chama a atenção que Paulo usa 2 termos aqui, perseverança e paciência, que no grego, muitas das vezes, é apresentado com uma mesma expressão, mas quando ela é colocada aqui, ou há essa junção dessas expressões, perseverança e paciência, aí preciso destacar que palavra realmente Paulo utilizou e qual o seu significado específico. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, para paciência, podemos encontrar tanto o termo hipormone quanto o termo macrotomia. Então, em muitas ocasiões nós vamos encontrar esses 2 termos que dará o significado de paciência, mas como eu já disse, aqui nesse texto específico, ou nessa ocasião aqui, Paulo usa os 2 termos, então é necessário entender, quando Paulo fala de perseverança, o que ele está querendo dizer. Então, quando ele fala que a igreja, ela deve ser fortalecida com toda perseverança, ele está utilizando o termo hipormone, que pode ser traduzido como paciência, mas não significa uma paciência no sentido de sentar-se e suportar os acontecimentos, uma paciência que torne a pessoa totalmente passiva das circunstâncias e dos acontecimentos. Não, é uma paciência que a pessoa ela está aguardando o agir, o trabalhar de Deus. É uma paciência que significa também uma capacidade para suportar as coisas. E também essa paciência, ela dá uma habilidade para que a pessoa possa estar suportando e fazer com que coisas se permutem em glória, ou sejam transformadas em glória. Então não é uma paciência que deixa a pessoa totalmente passiva das circunstâncias, mas é uma paciência no sentido de sentar-se para suportar os acontecimentos, ou inclinar para ver e contemplar e também suportar e ter a habilidade de fazer com que as coisas sejam agora transformadas. Aquilo que parecia uma ruína, um desespero, pode ser algo transformado em que a glória de Deus será manifesta. Essa paciência, William Barclay vai dizer também que ela é uma paciência triunfadora. É um espírito que não pode ser vencido por nenhuma circunstância da vida, e é o que nenhum acontecimento vai fazer com que a pessoa se prostre, porque ela está perseverando no Senhor. É uma paciência que dá a capacidade do cristão ser uma pessoa triunfante em qualquer coisa que a vida possa nos fazer. Ou seja, qualquer circunstância que a vida vier para tentar nos tomar de surpresa, não vai, se verdadeiramente nós temos essa paciência, essa perseverança que Paulo roga para que os crentes, os irmãos de Colossenses, pudessem estarem assim, com toda paciência, com toda perseverança, né? William Hendrickson também, no seu comentário da cultura cristã, ele vai dizer que essa perseverança,
é a graça de suportar, é a bravura de perseverar na realização da tarefa confiada por Deus, apesar de cada uma dessas tarefas apresentarem as suas dificuldades e provações. Mas nós vamos continuar perseverando. Essa perseverança é a recusa de sucumbir, mesmo em meio ao desespero ou à covardia, né? Então, nós não vamos dar lugar a uma covardia, a desistir e a deixar ser sucumbido pelas circunstâncias. Pelo contrário, essa perseverança ela nos levará, é um atributo humano e é revelado em relação às coisas, isto é, circunstâncias que envolvem a pessoa. Então, aflição, sofrimento, perseguições, se a igreja está fortalecida em toda perseverança, isso quer dizer que nenhuma circunstância irá sucumbi-la, nenhuma circunstância irá levá-la a tomar uma posição de covardia, de desistir e de abrir mão. Também outro comentarista, um pregador do tempo antigo, João Crisóstomo, ele vai dizer que Hipomone é a fortaleza, e essa fortaleza ela é inexpugnável, é uma fortaleza que dá a ideia de um porto que nos dá uma segurança de tal forma que a tormenta não abala este porto. Então a vida do cristão, quando ele está fortalecido nessa perseverança, é um porto que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à tormenta, não irá lhe abalar, não irá destruir a sua fé e as suas convicções. Essa paciência que produz paz na guerra, é esta paciência que traz calma em meio à tempestade, é esta paciência que traz segurança mesmo em meio a um complô que esteja se levantando contra nós. Então é importante que a igreja tenha esse dom, porque Paulo ora para que a igreja de Colossenses pudesse ter esse dom, fosse fortalecida em toda perseverança, justamente para que possa trazer essa segurança, essa confiança, para que pudesse trazer essa calma e essa paz em meio a toda e qualquer circunstância. Essa perseverança ela é bem apresentada também pelo escritor aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. O autor vai nos dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Nós devemos deixar todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e devemos correr com perseverança ou com paciência a carreira que nos está proposta. Então, a ideia do autor aos Hebreus é justamente essa ideia que o apóstolo Paulo traz em Colossenses capítulo 1, versículo 11. Esta oração para que a igreja pudesse agora perseverar, ela fosse fortalecida não apenas na força do poder do Senhor, não apenas na glória do Senhor, em toda a sua glória, mas que também essa igreja pudesse ser fortalecida agora nas questões dos dons, que principalmente o dom da perseverança, essa perseverança que tem a ver com as circunstâncias, essa perseverança que tem a ver com as aflições, com as dificuldades. Então o autor dos Hebreus ele deixou bem claro que assim como ele faz essa citação em que nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, e ele faz referências às testemunhas citadas no capítulo 11 de Hebreus. Então nós que estamos rodeados com essa tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos deixar todo pecado, todo embaraço que tão de perto nos rodeia, deixar tudo isso e correr com perseverança e correr com paciência, ou seja, correr sabendo que nenhuma circunstância, nenhuma aflição, nenhuma dor, nada disso vai nos parar, porque nós estamos olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Esse dom é primordial, esse dom é fantástico, esse dom é essencial para a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo faz essa oração, e nessa oração aqui, nessa parte dessa oração, rogando para os dons pela igreja, os 3 grandes dons. E o primeiro dom é a perseverança, para que a igreja pudesse perseverar, pudesse ter esta paciência, né? Este termo que é usado no grego aqui, o pulmone, né? Essa perseverança a despeito das circunstâncias, a despeito das aflições, a despeito de qualquer coisa, a igreja vai continuar firme, a igreja vai continuar mesmo diante de uma tempestade, vai poder desfrutar de paz, mesmo diante de uma guerra, vai poder desfrutar de paz, mesmo diante de um complô de tanta adversidade, vai poder desfrutar de segurança, porque ela possui essa perseverança. O segundo dom
que o apóstolo Paulo ora para que a igreja tenha, além dessa perseverança, além dessa upomone também, é a paciência. O termo aqui paciência, em que outras traduções preferem utilizar o termo de longanimidade, ou seja, para que a igreja possa ser longânima diante das pessoas, diante dos falsos mestres. É claro, no contexto aqui que Paulo estava falando para a igreja de Colossos, era justamente para que a igreja pudesse ser longânima, pudesse ter paciência diante dos falsos mestres, diante das pessoas que estavam trazendo esses ensinos errados para a igreja. Então, aqui o termo utilizado antes era justamente o termo upomone, agora não. Agora William Barclay vai dizer que Paulo utilizou o termo macrotimia, que dá a ideia básica de uma paciência com as pessoas, tá certo? Então, essa é a qualidade que é uma qualidade de mente e coração que faz com que o homem seja capaz de suportar as pessoas de tal maneira que a antipatia, a malícia e crueldade destas não o arrastem à amargura. Não vai dar espaço para a amargura, tendo em vista, mesmo que estas pessoas, esses falsos mestres e outros que estavam ali se levantando contra a igreja, mesmo diante da sua indocilidade, mesmo diante de suas atitudes que trazia astúcia, mesmo diante de tudo que poderia trazer até mesmo desespero, mesmo diante da insensatez, isso não arrastaria a igreja a ter uma atitude de desespero, a ter uma atitude de indiferença. Não, pelo contrário, essa longanimidade vai levar a pessoa a suportar essas que trazem ensinos contrários, que podem procurar também trazer consequências desastrosas para a igreja. Macrotomia ou longanimidade é o espírito que jamais perde a paciência e que crê e espera nos homens, mesmo sabendo que são pecadores, que são falhos. Mas essa longanimidade vai nos trazer uma consciência de tentarmos entender melhor essas pessoas. Já Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que longanimidade é um ânimo que, mesmo que seja o que? Espichado ao máximo. É aquela questão contrária ao que muitas pessoas dizem. Tem muitos cristãos que ainda dizem que possuem o pavio curto. E aí, quando nós olhamos para este dom aqui, nós percebemos então que aquele que é cristão, aquele que pertence a Cristo, aquele que foi alcançado pelo Evangelho e diz que tem um pavio curto, é porque ele ainda não foi transformado pelo Evangelho. É porque ele não deixou ser modado justamente pelo fruto do Espírito chamado longanimidade. É porque ele não possui esse dom, macrotomia, essa longanimidade. Porque isso aqui nos explica, como o próprio Hernando Dias Lopes nos diz, que longanimidade é um ânimo espichado ao máximo. Ou seja, não é um pavio curto, pelo contrário, é um pavio longo, é um pavio extenso. Ou seja, é a capacidade de perdoar em vez de revidar. É também, podemos dizer, a atitude de abençoar em vez de amaldiçoar. Longanimidade é a decisão de acolher em vez de escorraçar aquela pessoa. Longanimidade, nós podemos dizer, é pagar o mal com o bem, é orar pelos inimigos e abençoar os que nos perseguem. Então, fazia jus, ou era algo bem objetivo quando Paulo ora para que a igreja pudesse ter essa perseverança, essa paciência, mas que também a igreja pudesse ter longanimidade, pudesse estar suportando aquelas pessoas, pudesse estar abençoando, orando por elas, devolvendo o mal com o bem, não o mal com o mal, e não dizendo que por qualquer coisa fica estressado, por qualquer coisa perde a paciência, ou outros motivos, né? Então, para longanimidade, também o escritor William Endsen, ele vai dizer que a longanimidade caracteriza a pessoa que, diante daqueles que a molestam, mostra paciência diante de tudo isso, recusando-se a ceder à violência ou à explosão de raiva. Ou seja, uma pessoa longânima, de acordo com essa ideia de Endsen, não é uma pessoa que se deixa explodir. Ah, não, é porque o meu temperamento é este. Ah, não, é porque essas coisas, mentira do
sério. Não, você precisa entender que nós somos pessoas longânimas. Você precisa entender que o Evangelho já entrou em nós, o Evangelho nos transformou. Nós somos transformados por este Evangelho, e este Evangelho nos dá perseverança, e este Evangelho também nos capacita com longanimidade. Não é qualquer coisa que vai fazer com que eu ceda à violência, que eu haja de forma violenta. Não é qualquer coisa que vai fazer com que haja uma explosão. Cuidado, um certo comentarista disse que, eu não lembro agora o nome dele, mas disse que a raiva, a ira, ela é semelhante a uma dinamite. Ela explode, ela faz barulho e ela causa danos, e esses danos às vezes são irreversíveis. Então, assim também o cristão tem que ter cuidado com a ira, tem que ter cuidado com a raiva. Ele não pode explodir. Essa explosão pode trazer consequências desastrosas, consequências irreversíveis. Então, o cristão ele precisa atentar que a oração de Paulo por esses 3 grandes dons para a igreja de Colossos também se faz necessário para os dias de hoje, também se faz necessário para nós. Precisamos rogar ao Senhor, assim como Paulo rogou, para que a igreja de Colossenses pudesse ter perseverança e pudesse ter longanimidade. Assim também devemos orar constantemente: Deus, nos dê essa longanimidade, que não deixamos ser levados por qualquer circunstância, por qualquer afronta, por qualquer pessoa, na verdade, porque a longanimidade ela está direcionada a pessoas, enquanto que a perseverança está relacionada às circunstâncias, a eventos. Então, nós observamos que essa ideia do apóstolo Paulo, que ele trouxe aqui em Colossenses, é algo que se estende em outros textos, não apenas na carta de Colossenses, mas também em outros textos. Ou seja, nos escritos de Paulo, ela está ligada a várias virtudes. A longanimidade, por exemplo, está ligada à benignidade, à misericórdia, está ligada ao amor, à bondade, à compaixão, à mansidão, à humildade, à tolerância e a um espírito de perdão. Como, por exemplo, na mesma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, o apóstolo Paulo vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, no capítulo 3, aqui, versículo 12 e 13, Paulo deixa bem claro que a longanimidade está relacionada com a humildade, misericórdia, benignidade, mansidão, suportar uns aos outros, perdoar, assim como Cristo fez, nós também devemos fazer com nossos irmãos, agir com perdão, agir com benignidade, agir com mansidão. Outro texto que o apóstolo Paulo nos deixa bem claro e que faz esta relação é justamente com Efésios capítulo 4, versículo 2. Ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, Efésios capítulo 4, versículo 2, dá justamente essa ideia que o apóstolo Paulo está orando pela igreja de Colossos, para que a igreja pudesse ter esses 3 dons. Primeiro dom, perseverança, que dá um sentido também de paciência, mas uma paciência relacionada com as circunstâncias. Segundo dom, justamente longanimidade, dá a ideia de paciência com pessoas, tá certo? E em síntese, esses 2 primeiros dons que ele apresenta, nós podemos dizer que perseverança trata de paciência com circunstâncias, longanimidade trata de paciência com as pessoas que estão ao redor. Perseverança é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma circunstância. Longanimidade é a paciência que não pode ser vencida por nenhuma pessoa. E assim, corroborando esse pensamento, Ralph Martin, em seu comentário da Vida Nova, ele vai dizer que essa perseverança é usada em relação às circunstâncias adversas,
ao passo que longanimidade é a virtude necessária quando pessoas difíceis de serem suportadas atentam contra o nosso autocontrole. Por isso que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e 6, ele vai dizer o seguinte, fazendo essa junção desses dois dons. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. O apóstolo Paulo vai fazer a junção desses dons, desses dois dons que ele está orando pela igreja de Colossenses, apresentando esses dons também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e 6. Mas também o apóstolo Paulo ele vai fazer a junção desses dons na segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Ou seja, o apóstolo Paulo diz para o jovem pastor Timóteo que ele já o conhecia, ele já tinha visto seu modo de viver, já tinha visto sua fé, sua intenção, e que sabia muito bem que a oração que ele estava fazendo pela igreja de Colossos era porque ele possuía esses dons. Paulo não estava orando para que a igreja tivesse algo tão distante dele, para que a igreja tivesse algo que ele realmente não fosse exemplo disso. Não, nós já citamos isso na mensagem anterior, que Paulo poderia dizer sim, que a igreja deveria andar de modo digno do Senhor, porque ali queria dizer o quê? Imitar a Deus. Então Paulo era imitador de Deus, Paulo era imitador de Cristo. Então, quando ele ora também aqui no versículo 11, para que a igreja de Colossenses pudesse ter esses três dons, pudesse perseverar e pudesse ter longanimidade, é porque ele tinha isso, é porque ele exercia isso no seu ministério. E ele fez questão de dizer isso para Timóteo, que Timóteo tem seguido a sua doutrina, que Timóteo tem visto o seu modo de viver, que Timóteo conhece a sua intenção, Timóteo sabe qual é a fé do apóstolo Paulo, e Timóteo conhece essa longanimidade, o amor e paciência que o apóstolo Paulo exercia em seu ministério. Então, considerado como virtudes humanas, esses dons, tanto a perseverança quanto a longanimidade, são dádivas de Deus. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Ou seja, esses dons, esses dois primeiros dons que nós estamos citando aqui, da oração de Paulo, eles realmente estão dentro dessas dádivas divinas, estão dentro daquilo que nós trabalhamos como o fruto do Espírito, e ambas são inspiradas pela esperança ou pela confiança no cumprimento das promessas de Deus. Tanto essa perseverança quanto essa longanimidade, elas estarão citadas, como por exemplo, vou aqui só citar os textos, Romanos 8, 25, fala dessa perseverança. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 8. E Hebreus, capítulo 6, 12, vai falar muito bem dos profetas que esperaram o cumprimento das promessas. E eles esperaram de que forma? Esperaram com perseverança e com longanimidade. O terceiro dom pelo qual o apóstolo Paulo ora aqui para a igreja de Colossenses, ele não apenas pede para que essa igreja pudesse ter perseverança, ele não apenas pede para que essa igreja pudesse ter longanimidade, mas também aqui ele pede para que esta igreja pudesse ser também fortalecida com alegria. Então, perseverança, longanimidade e agora o que? Alegria. Por quê? Diante das adversidades, diante das lutas, diante das perseguições, diante de todas as demais circunstâncias que a igreja de Colossos estava inserida, enfrentando, era necessário o quê? Era necessário enfrentar tudo isso com alegria. Ou seja, tudo isso não é uma luta triste, não é uma luta com acontecimentos e pessoas, é uma atitude radiante, luminosa
na vida do cristão. A alegria cristã é uma alegria em todas as circunstâncias. Como diz, por exemplo, aqui, Barclay vai citar Mule, e Mule vai dizer: se a alegria não se arraigar na terra do sofrimento, é frívola. Ou seja, a alegria que Paulo ora aqui pedindo à igreja de Colossos é uma alegria que ela tem que estar acima de qualquer circunstância. Ela não é dependente dos acontecimentos exteriores. Essa alegria aqui é justamente, nós podemos dizer, um estado de espírito diante do Senhor. É algo interno, é algo que vem de Deus para as nossas vidas, para enfrentarmos toda e qualquer circunstância. Então, veja a progressão da ideia dessa oração do apóstolo Paulo, orando para que a igreja pudesse perseverar, orando para que a igreja tivesse longanimidade, mas que tudo isso fosse acompanhado com o quê? Com a alegria, tendo em vista justamente as dificuldades que a igreja já estava enfrentando e que iria enfrentar, porque é muito fácil estar prazeroso ou estar sentindo alegria quando as coisas saem bem, saem como nós planejamos, como nós nos preparamos ou como até mesmo nós imaginávamos. Mas essa alegria que Paulo está querendo dizer aqui, que é um regozijo cristão, e esse regozijo é algo que todos os contratempos da vida jamais vão sufocar. Ou seja, o cristão, Hernando Dias Lopes vai dizer que o cristão, ele está em Cristo, e o estar em Cristo vai lhe proporcionar uma alegria que vai passar pelo deserto, ele vai passar cantando. É uma alegria que ele vai atravessar vales de lágrimas, exultando a Deus. É uma alegria que ele canta na prisão, assim como Paulo e Silas cantou em Filipos. É uma alegria que Jó sabia muito bem das dificuldades que ele estava enfrentando, mas mesmo assim essa alegria lhe inspirou canções de louvor, até mesmo nas noites mais escuras e mais difíceis da vida dele. Esta alegria que fala aqui do cristão, que é uma alegria que Paulo está orando para que a igreja de Colossenses tivesse, e que também é uma alegria que nós devemos ter nos dias de hoje, é importante ressaltar que ela, como já citei, ela é ultra circunstancial, ela está acima de toda e qualquer circunstância. Não é um sentimento natural, não é uma alegria por ter dinheiro, não é uma alegria por ter um emprego, não é uma alegria por ter um carro, por ter uma casa, não é uma alegria que está baseada nas circunstâncias. Então nós podemos fazer muito bem uma aplicação desta alegria para os dias de hoje. Você já pensou, mesmo em meio a essa pandemia, está desfrutando de uma alegria ultra circunstancial, uma alegria que as pessoas vão olhar para você e não vão entender muito bem? Como é que pode? Em meio a essa pandemia, em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, que já fugiu do controle, podemos até dizer assim, de muitas autoridades do nosso país, fugiu do controle, isso pegou todos de surpresa. Não tem ninguém que possa dizer que já sabe qual é a causa exatamente, que sabe quando é que tudo vai acabar. Não tem essa pessoa que pode dizer isso. A única pessoa que tem todo esse conhecimento é Deus, Deus que é Senhor de tudo e de todos. Imagina diante dessa circunstância, imagina diante deste evento, imagina diante desse cenário, você desfrutar de uma alegria que as pessoas olham para você e percebem o brilho de Cristo, percebem uma alegria irradiante, uma alegria que nem mesmo as noites mais escuras desses dias sombrios que nós estamos vivendo pode ofuscar esta alegria em você. Por quê? Porque esta alegria é um dom de Deus, é uma alegria pela qual Paulo está orando para que a igreja de Colossenses tivesse. Nós podemos, é claro, trazer outros exemplos, ainda mais o autor, o pastor Hernando Dias Lopes, ele vai deixar bem claro que essa alegria, ela é produzida pelo Espírito Santo, ou seja, ela é fruto do Espírito Santo. Mas nós temos outros exemplos a citar aqui, como por exemplo, Neemias capítulo 8, versículo 10, diante daquela restauração do povo, diante da renovação da aliança que foi estabelecida ali por Esdras e por Neemias. O que está escrito em Neemias 8, 10? Na segunda parte desse versículo vai dizer: portanto, não vos entristeçais,
pois a alegria do Senhor é a vossa força. O que está escrito ali quer dizer o seguinte: a nossa satisfação em Deus, isso nos dá força. A alegria do Senhor é a nossa força, é no sentido de nós termos a convicção que estamos satisfeitos em Deus, estamos contentes em Deus. E esse contentamento produz em nós, como fruto do Espírito, uma alegria ultra circunstancial, uma alegria independente. Quando nós vamos observar aquele contexto ali, os muros derrubados, o templo destruído, o povo que havia agora feito alianças com pessoas idólatras, com pessoas que Deus disse que não eram para ter feito essa aliança, em meio àquele contexto em que houve a restauração dos muros, houve a restauração do templo, mas precisava haver agora uma renovação da aliança. Em meio a isso tudo, o que é que Neemias nos diz? Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Como nós também podemos lembrar de Abacuque, outro texto clássico que pode nos fazer entender muito bem que alegria é essa. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque deixa bem claro que essa alegria, ela é ultra circunstancial, mesmo que falte tudo, ele vai se alegrar e exultar no Senhor. A oração do apóstolo Paulo faz sentido, principalmente para nós nos dias de hoje. Mesmo que falte tudo, vamos nos alegrar no Senhor, vamos exultar no Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando disse ali em Mateus capítulo 5, ele vai falar do versículo 10 ao versículo 11, especificamente nas bem-aventuranças, vai falar das perseguições, vai falar das lutas, vai falar do sofrimento que os discípulos enfrentariam. Mas o que é que ele diz no versículo 12? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, uma alegria que Cristo está ensinando ali, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de qualquer coisa, eles não poderiam ficar tristes, não poderiam desanimar, pelo contrário, eles tinham que se alegrar diante do Senhor. A mesma ideia, ela é reproduzida pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Meus amados irmãos, quando a gente pensa aqui no contexto do apóstolo Paulo, preso, tendo certeza já de que sua morte estava tão próxima, ele ensina a igreja, em vez dele consolar a igreja, em vez dele ser consolado pela igreja, ele estava consolando a igreja. Consolando de que forma? Pedindo para que a igreja se regozijasse, pedindo para que a igreja se alegrasse, independente das circunstâncias dos que estavam passando, deveriam se alegrar no Senhor. Então, queridos irmãos, essa terceira parte da oração do apóstolo Paulo, que fica aqui no versículo 11, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Aí aqui vem a oração do apóstolo Paulo pelos 3 grandes dons, em toda perseverança, ou seja, vamos perseverar, independente das circunstâncias que estamos enfrentando, independente da tempestade, independente das guerras, independente de qualquer circunstância, devemos perseverar, devemos exercer uma paciência em que nada vai nos destruir, nada vai nos impedir, lembrando que o escritor aos Hebreus nos diz, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, mas nós devemos deixar todo o pecado e embaraço tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança ou com paciência a carreira que nos está proposta. No versículo 2 ele vai dizer, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Além dessa perseverança, a oração de Paulo é para que a igreja possuísse longanimidade, ou seja, não deixe que as pessoas que pensam contrário a você, não deixe que as pessoas que trazem ensinos errados, que trazem circunstâncias ou que às vezes provoca a sua paciência, provoca até o seu limite,
Não deixe que essas pessoas tragam um sentimento de raiva, de ira, ao ponto de explodir e trazer consequências devassaladoras. Não faça isso. Pelo contrário, rogue a Deus para que tenha essa longanimidade, para que você possa suportar as pessoas, mesmo que elas venham e lhe provoquem, mas tenha certeza de que você tem estado em Cristo e Cristo realmente está em você, e aí você possui essa longanimidade, vai suportar essas pessoas difíceis que nós estamos vivenciando. E diante de tudo isso, possamos exercer a nossa alegria mediante a todas essas circunstâncias. Nossa alegria consiste em Cristo. A nossa alegria é ultra circunstancial. Não depende do que nós estamos vivenciando hoje. Depende da nossa vida em Cristo. É uma alegria que realmente nos dá esse contentamento, essa satisfação em Deus. Porque, apesar de tudo isso, a igreja, ela é perseverante. A igreja, ela é longânima. E a igreja, ela possui a alegria de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Ainda temos mais uma parte da oração de Paulo, é a quarta parte dessa oração, que será justamente a grande ação de graças da oração de Paulo pela igreja. Então, vamos depois falar o versículo 12, 13 e 14. Hoje ficamos apenas no versículo 11. Que Deus continue nos abençoando e nos ajudando em tudo, para que exerçamos esses dons pelo qual o apóstolo Paulo orou pela igreja de Colossenses. Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, Senhor, Tu és um Deus de misericórdia, de amor, Tu és um Deus de perdão. Rogamos a Ti, Pai, assim como Paulo, o apóstolo, orou pela igreja de Colossenses, para que a igreja pudesse exercer esses três dons: perseverança, longanimidade e alegria. Assim também eu peço pela igreja dos dias de hoje, pela igreja que está enfrentando todas essas circunstâncias, ó Pai. Nos dê perseverança, nos dê longanimidade e nos dê esta alegria, Pai Santo, para que nada venha ofuscar o brilho de Cristo em nós, para que nada venha ofuscar o poder da glória do Senhor e de toda a sua majestade sobre as nossas vidas, Pai. Continue nos ajudando, ó Deus, a Igreja Batista Missionária em Paratibe, a igreja que está em outras cidades, em outros países, em outros lugares, a Igreja do Senhor Jesus. Continue abençoando a todos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos já por essa noite maravilhosa, por mais um estudo, e rogamos ao Senhor para que possamos ter um restante de semana abençoado. Dias melhores virão para a glória do Teu nome, Pai. É isso que nós já Te pedimos e já Te agradecemos, tendo a certeza que também teremos uma noite tranquila e maravilhosa na Tua santa e maravilhosa presença. É assim que Te pedimos e Te bendizemos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações e comunhão do Divino Espírito Santo repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora, para todo sempre. Amém.